Você já ouviu pessoas que falam assim: no meu tempo é que era bom, antigamente as coisas não eram como são hoje. E muitas vezes a pessoa vive de um saudosismo inútil, ela não aproveita o presente, a graça de Deus que se faz presente hoje, e muitas vezes, lá no passado, a pessoa também não viveu bem aquele momento histórico em que ela se encontrava. Hoje, no Evangelho desta quinta-feira, continuando ainda o Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, do versículo 47 ao 54, é uma continuação de um discurso de Jesus aos fariseus, onde Jesus vai apresentando uma série de atitudes reprováveis nos fariseus. Hoje, Jesus os repreende por dois motivos. Primeiro diz que eles fazem túmulos, enfeitam os túmulos dos profetas que os seus pais mataram. O que Jesus quer dizer com isso? Que aqueles que o estão escutando herdaram o mesmo espírito, as mesmas atitudes daquelas pessoas que em outro tempo foram contra os profetas. Profeta é aquele que fala em nome de Deus, aquele que anuncia a mensagem de Deus. E muitas vezes o profeta é perseguido, é rejeitado. Podemos pensar em Jeremias, podemos pensar em João Batista, no próprio Jesus, principalmente. Podemos pensar em tantos santos que foram martirizados por causa da verdade, por causa da fidelidade a Deus. Aqueles que ouviam Jesus eram herdeiros daqueles que matavam os profetas. E Jesus diz: vocês constroem túmulos para os profetas e querem homenageá-los. Aquelas pessoas faziam exatamente o que eu disse nessa pergunta inicial. Viviam de um saudosismo, viviam fazendo referência aos profetas do passado, mas que já não estavam mais vivos, que naquele momento já não falavam. Lá no passado, a voz deles não foi ouvida, e agora eles vivem desse passado para não acolher aquilo que Jesus está anunciando. Por isso Jesus usa uma linguagem tão severa para com eles. Matar um profeta não é só diretamente assassinar alguém. Se profeta é aquele que fala em nome de Deus, a profecia pode nos chegar de muitas formas, e calar a voz de um profeta pode acontecer também de muitas formas. Quando nós nos fechamos à pregação, à palavra de Deus, quando nós começamos a relativizar o Evangelho, dizendo, por exemplo, não, hoje não se vive assim, isso era só para o tempo de Jesus, e assim nós calamos a voz de Deus que quer nos falar. Quando não ouvimos as inspirações que Deus provoca dentro de nós, que muitas vezes é uma inspiração que pode até nos incomodar, porque quer levar-nos a uma mudança de vida. Nesses dias todos, a tônica é essa, é a mudança de vida, é a coerência. Esse é o tema que Jesus vem tratando no decorrer desses dias, e por isso, até na reflexão, terminamos sendo um pouco repetitivos, mas é o que Jesus está dizendo agora para nós. Jesus também diz que os fariseus também são reprováveis porque eles têm a chave da ciência, não entram e não deixam ninguém entrar. Eles tinham o conhecimento da palavra de Deus, não faziam bom uso dessa palavra que eles conheciam e terminavam impedindo que as pessoas também pudessem progredir espiritualmente com a palavra de Deus, porque eles terminavam dando uma interpretação errônea à palavra de Deus. É a mesma mensagem, é calar a voz de Deus que nos fala, é querer deturpar a voz de Deus e por isso de alguma forma matar a voz de Deus que nos fala através de tantos meios. Que Jesus nos ajude para que nós acolhamos a palavra de Deus anunciada hoje, para mim, para você, e procuremos colocá-la em prática. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.